Olá, começamos a edição do Notícias Pastorais de hoje falando da abertura do período de preparação para o Congresso Eucarístico que acontecerá em Belém em 2016. A celebração do Ano Eucarístico marcou o início da festividade. A celebração aconteceu na Catedral de Belém às 19 horas. A abertura do Ano Eucarístico começou com a entonação do hino do Congresso de 1953. Neste momento, o símbolo do Congresso de 2016 foi recebido na igreja e cada uma das regiões episcopais da Arquidiocese foram recebidas com festa. A igreja de Belém estava animada aos 399 anos de evangelização da cidade e a abertura do Ano Eucarístico, que faz a preparação para o 17º Congresso Eucarístico Nacional, que acontecerá na capital paraense no período de 15 a 21 de agosto de 2016. A expectativa é grande para esse momento. O Ano Eucarístico, um ano muito propício para a evangelização, principalmente da juventude. Então, o coração é um pouco ansioso por tudo que vai acontecer nesse ano, mas alegre também, ao mesmo tempo. O Ano Eucarístico iniciou e com ele as preparações para o Congresso. Vigílias, todos os encontros de jovens que a gente vai ter a partir de agora de 2015 até 2016 serão voltados para a Eucaristia. A celebração foi presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, e toda a arquidiocese se fez presente. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. O momento propõe a preparação de todos para viver esta importante data e entender o amor de Deus na Eucaristia. O Ano Eucarístico prepara o Congresso Eucarístico Nacional, que acontecerá em 2016. A partir de hoje, nós queremos que todas as forças pastorais da nossa arquidiocese se voltem para essa dimensão da Eucaristia. Cheguem até o altar e do altar brote a vida da igreja. Esse é o nosso desejo, porque a nossa arquidiocese será feita como que a capital eucarística do Brasil durante o Congresso Eucarístico. Para tanto, precisamos mais do que todos os outros estar bem preparados. É o nosso desejo. E esta semana a capital paraense completou 399 anos de fundação. A comemoração pela festa de aniversário teve início com uma missa na Catedral Metropolitana, presidida por Dom Alberto Taveira. A missa em ação de graças pelos 399 anos da capital paraense iniciou às 8 horas da manhã na Catedral Metropolitana. A celebração foi presidida pelo arcebispo Dom Alberto Taveira e concelebrada pelos bispos auxiliares Dom Irineu Román e Dom Teodoro Mendes. Durante a homilia, Dom Alberto falou sobre a necessidade de lançar um olhar sobre Belém, principalmente sobre a periferia, para alcançar os mais distantes. Reporto-me às palavras do Papa Francisco, tantas vezes repetidas de propósito, quando ele pede que nós estejamos atentos às periferias existenciais ou geográficas.
convite que Deus nos faz é que olhemos para os mais simples, os mais pobres, os mais necessitados. Se esse olhar conseguir alcançar quem está mais distante, até chegar a essas pessoas, teremos visto e atendido também todos os outros que estão no meio do caminho. Sair de nós mesmos. Cidade de Belém, saia das suas comodidades. Enfrente com coragem os seus antigos ou novos desafios. Tenha à disposição para encontrar soluções novas para os problemas existentes, sejam quais forem. Centenas de pessoas lotaram a igreja. O prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, e servidores da administração municipal também participaram da celebração. Igreja de Belém. Neste início de ano já estão abertas em todas as paróquias da Arquidiocese as inscrições para crianças, jovens e adultos participarem dos encontros de catequese. A iniciação da vida cristã está a serviço do crescimento do querigma, que vem a ser o primeiro anúncio da fé. É imprescindível que pais ou responsáveis procurem a paróquia mais próxima de sua residência e se informem para a inscrição na primeira Eucaristia. E na nossa série de reportagens especiais sobre as paróquias de Belém, hoje vamos conhecer o trabalho da Igreja de São Sebastião, localizada no bairro da Sacramenta. São Sebastião é um santo católico homenageado no mundo inteiro. Janeiro é o mês que se celebra a festividade em honra a São Sebastião, um homem forte e um grande exemplo a ser seguido. São Sebastião foi um soldado romano no tempo do imperador Diocleciano. Eles eram muito amigos. Mas Sebastião, com seu batismo, aderiu totalmente a Jesus Cristo e lutava pela causa da justiça, do bem comum. E nisso, ele então quis enfrentar o imperador, denunciando tantas injustiças que aconteciam naquela época. Por isso, ele foi submetido a um primeiro martírio, a flechas. Depois, uma senhora caridosa chamada Irene o socorreu, e ele, livre desse primeiro martírio, voltou ao imperador Diocleciano, perguntando até quando que vai toda essa injustiça. E o imperador Diocleciano então decretou que ele fosse morto a chicotadas. Foi o segundo martírio que o levou de fato à morte. E hoje, São Sebastião é devotado em tantos e tantos lugares de forma mundial. E tornou-se realmente o santo contra a fome, peste e guerra, todo tipo de doença contagiosa. Em Belém, no bairro da Sacramenta, a paróquia de São Sebastião, que está em festa com a chegada do Dia do Padroeiro, surgiu a partir do desejo de um sacerdote devoto de São Sebastião. Houve uma missa celebrada pelo padre Sebastião Hertz, que foi aqui na Avenida Senador Lemos. E tudo começou ali em 1953, quando agora já completa 62 anos de paróquia. E esse mesmo padre quis que fosse São Sebastião o padroeiro daquela comunidade, por ser o santo protetor dele. Depois, a comunidade foi crescendo e até então que se tornou paróquia. Hoje a paróquia realiza importantes trabalhos sociais, como o projeto Belém em Missão. A nossa busca é o maior número de católicos envolvidos e comprometidos com os 400 anos de evangelização em Belém, né? Todo o nosso aniversário e junto com isso o Congresso Eucarístico da Arquidiocese de Belém. E a coordenação das áreas de evangelização. Cada uma faz o trabalho na sua própria área, na sua própria comunidade. Então, por exemplo, na comunidade que eu pertenço, que é da área São Marco, que é a comunidade Nossa Senhora da Conceição Aparecida, nós temos um trabalho próprio na comunidade, que é rezar o terço com as famílias. Toda quinta-feira nós rezamos o terço e visitamos quando tem uma pessoa que está doente. A paróquia promove o amor ao próximo e o cuidado com quem mais precisa. Todos os meses nós fazemos visita para eles, nós damos assistência
E como eu disse, né, todo o terceiro domingo tem a missa deles, com unção do enfermo. São muitas as missões e ainda as pessoas engajadas. A nossa principal missão hoje, principalmente de acordo com o que nos fala o Papa Francisco, é a evangelização e esse sair. Os grupos nunca devem estar fechados, nunca realmente fazer nada voltado para si, mas que tudo seja feito para o bem comum, olhando os que estão afastados. A paróquia também realiza a importante missão de levar a Eucaristia a quem precisa. Participamos da Santa Comunhão, depois quando termina a missa nós pegamos as partículas de comunhão e vamos lá até a casa dos idosos, de pessoas que não podem vir à igreja, nós vamos até eles. O nosso trabalho é um trabalho de doação, um trabalho de voluntário. Eu faço parte também da Guarda de São Sebastião, Texto dos Homens, é um trabalho que se dedica para Deus. Dentro de todas essas ações, também são grandes os desafios. O principal desafio é que ainda existe muito comodismo. A gente percebe que vários grupos ainda se sentem bem acomodados nas suas repartições, em suas reuniões, e muitas vezes esses grupos ainda não dispõem totalmente para poder ir ao encontro dos outros. Todos esses trabalhos exigem doação e amor. Francisco abraçou 2 sacramentos, o matrimônio e o diaconato. É uma dedicação com alegria. Eu me realizo em conversar, em ajudar pessoas que querem ter uma orientação, e tirar suas dúvidas e também servir a igreja com amor, com zelo, com carinho. As festividades na paróquia de São Sebastião já tiveram início e terminam no próximo dia 20 de janeiro. E no próximo dia 26, a paróquia da Santíssima Trindade promove às 8 da noite um encontro preparatório para pais e padrinhos, a fim de orientá-los na condução dos batizandos na fé cristã católica. Com o batismo, as crianças serão inseridas numa comunidade de fé. Por isso, a igreja lembra aos pais e padrinhos a sua responsabilidade primeira de educadores de seus filhos e afilhados na fé. Nessa semana foi lançado em Belém um novo livro de irmã Marília de Menezes, Amazônia e o Mundo. Membro da Congregação das Irmãs Adoradoras do Sangue de Cristo, a religiosa relata através de suas poesias as experiências missionárias pelo mundo. Eu pensava, meu Deus, que habitavas tão longe, bem alto, muito alto, sobre a lua e as estrelas, e por isso eu erguia o meu olhar aflito, procurando debalde devassar o infinito. Este é um pequeno trecho da obra da escritora Marília Menezes, lançado durante uma noite de autógrafos em uma livraria de Belém. O livro Amazônia e o Mundo relata em poemas a vasta experiência vivida pela missionária na Amazônia e em outros países. Filha do poeta Bruno de Menezes, Marília herdou a veia poética do pai. Este novo trabalho pretende formar os leitores. Eu espero que este livro seja um incentivo cada vez maior para a leitura, para o amor à Amazônia. Muitas pessoas foram à livraria prestigiar a autora. A renda arrecadada com a obra será revestida para o trabalho missionário. Ele está sendo vendido na livraria Rainha dos Corações, na Igreja da Trindade, também na Igreja de São João. E eu espero que você prestigie o nosso livro, que é em benefício dos trabalhos das Irmãs Adoradoras do Sangue de Cristo. A partir do dia 21 de janeiro, a comunidade Shalom promove mais um retiro para jovens aqui em Belém. Ana Paula Souza está aqui com a gente para dar os detalhes desse evento. Ana Paula, qual é a ideia de fazer um acampamento para jovens? Bom, a ideia do acampamento é atingir a faixa etária de 13 a 32 anos, né? E fazer com que esses jovens tenham uma experiência com o amor de Deus, mas sem deixar de ser jovem, né?
Então, neste acampamento vai ter muitas atrações, né? Vão ter muitos esportes radicais que vão, além de proporcionar a experiência com o Senhor, mas também de trazer, de não deixar de ser jovem, né? De trazer essa juventude para se divertir mesmo. Agora, esse acampamento já está na 3ª edição. Como é que a gente pode ter aí a avaliação de um resultado? Foi positivo as últimas edições? Sim, é a 3ª edição aqui em Belém, né? E não existe um jovem que tenha ido para um acampes e volte da mesma forma que entrou. Não existe, né? Você pode perguntar para qualquer um e todos vão dizer a mesma coisa, que foi massa, que foi muito bom mesmo, né? E todos querem ir sempre. Agora, é um acampamento de verdade? Como é que funciona a programação? Sim, começa na quarta-feira. Nós vamos sair da comunidade às 19h30 e nós retornamos no domingo às 17 horas após a missa, né? Então, toda uma estrutura de acampamento mesmo, com barracas, né? E tudo, com luau e tudo mais, né? Agora tem pregações, dias de música, como é que é a programação? Sim, nós temos o Ministério de Música, né? Que conduz e tudo. Pela manhã nós vamos também ter o Seminário de Vida no Espírito Santo, no final de semana. Então, pela manhã terá as pregações, né, a tarde de lazer e as noites temáticas. Agora vai sair direto da comunidade, as pessoas têm o transporte próprio, está incluso dentro da inscrição? Sim, o valor da inscrição cobre a alimentação, alojamento e o transporte, ida e volta. Agora, quem quiser mais informações, onde consegue? Consegue no site da comunidade, que é www.conshalom.org. Qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa. Agora, a gente sabe que a inscrição inicia a partir dos 13 anos. Esses Sim. que estão na faixa etária dos 13 aos 18, precisam de alguma autorização especial para participar? Sim, precisa. O pai, o responsável, né, a mãe, precisa ir até a comunidade, assinar um termo de responsabilidade para que o filho possa embarcar no ônibus para ir para o acampamento. Tá certo. Ana Paula, eu aproveito essa oportunidade aqui para convidar todos que estão nos assistindo a participar do Acampes. Sim, eu convido a todos, né, que queiram ter essa experiência com o amor de Deus, para vir para o Acampes participar, né? Eu garanto a você, vai ser as melhores férias da sua vida. Tá certo. Obrigada, Ana Paula, pela sua presença. Fica então o site da comunidade para quem quiser mais detalhes, também fazer a sua inscrição. O Notícias Pastorais agora vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. Neste domingo acontecerá o lançamento do livro Retiro Popular 2015 de Dom Alberto Taveira. A TV Nazaré transmitirá ao vivo a missa de lançamento, direto de Cachoeira Paulista, às 14 horas. Para este ano, Dom Alberto intitulou o Retiro Popular como a arte do perdão. O livro é composto por orações e reflexões diárias para contribuir na vivência da Quaresma. E em Belém, o Retiro Popular será lançado no dia 1º de fevereiro, às 7 da manhã, na capela da Fundação Nazaré de Comunicação, logo após a tradicional missa da família Nazaré. E vamos falar agora da vida da Igreja no Vaticano. Com o Papa Francisco, o Papa se reuniu com os embaixadores credenciados da Santa Sé antes de sua viagem para a Ásia. O Santo Padre citou conflitos atuais como a morte de crianças no Paquistão, a crise na Ucrânia, as tensões entre Israel e Palestina, guerras civis, o vírus Ebola na África e o atentado em Paris. Todos ecos de uma cultura da rejeição que gera violência e morte. O terrorismo na Síria e no Iraque foi lembrado como consequência da cultura do descarte. Uma cultura que rejeita l'altro. Segundo Francisco, o fundamentalismo religioso, antes de descartar os seres humanos, rejeita o próprio Deus. O apelo à comunidade internacional em favor da paz e em defesa dos que são perseguidos foi renovado. E um pedido foi feito aos líderes religiosos, especialmente os muçulmanos, para que condenem o fundamentalismo. Francisco encerrou sua fala citando exemplos de esperança, como a Albânia, que convive de forma pacífica com diferentes religiões, e os frutos do diálogo ecumênico e interreligioso na Turquia. O Papa enalteceu a retomada das relações entre Cuba e Estados Unidos, um exemplo de diálogo que edifica e constrói pontes. Na última terça-feira, o Papa Francisco iniciou uma visita de 48 horas ao Sri Lanka. Logo depois, o Santo Padre seguiu para as Filipinas.
Esta foi a 7ª viagem do Papa Francisco para fora da Itália desde a sua eleição em 2013. Em seu primeiro pronunciamento, o Papa pediu a reconciliação do país após anos de guerra civil. Ele também destacou a tradição de diálogo entre religiões no país e sublinhou que a sua visita, acima de tudo, é pastoral. E durante a visita ao Sri Lanka, o Papa Francisco canonizou o primeiro santo direto do Sri Lanka, o sacerdote José Vaz. Francisco chegou de Papamóvel ao local da celebração, um parque que se estende por 5 quilômetros ao longo do mar. Acolhido por mais de 500 mil pessoas, celebrou a missa de canonização do primeiro santo do Sri Lanka, Giuseppe Vaz, no mesmo local que João Paulo II, há 20 anos, o beatificou. Beatum Iosefum Vaz. Aos sri-lanqueses, o Papa apresentou Giuseppe como modelo de vida. Ele sabia como levar a verdade e a beleza do Evangelho num contexto multirreligioso, com respeito, dedicação, perseverança e humildade. O Santo Padre também destacou a atuação da Igreja do Sri Lanka, que através dos serviços de caridade que oferece, serve a todos os membros da sociedade sem fazer distinção de raça, de credo, tribo ou condição social. Ela pede apenas a liberdade para cumprir sua missão. Pediu que os sri-lanqueses sigam os passos de Giuseppe e sejam hoje discípulos missionários. Eu estou muito feliz porque é o exemplo de um santo que viveu aqui e que deixa muitos ensinamentos, disse essa moradora de Colombo. Mesmo sendo um país de minoria católica, apenas 7% da população, foi grande a demonstração de carinho de uma multidão que enfrentou o forte calor para participar da celebração. Este sri-lanquese ficou admirado com Francisco. Tem autoridades que não gostam de estar com o povo, mas dá para ver que o Papa é diferente. Ele é humilde e não importa se a pessoa é pobre ou de outra religião, ele se aproxima. O Papa ainda visitou, neste segundo dia de missão apostólica, a ilha de Madhu, no norte do Sri Lanka. O local ficou conhecido por ser o centro da guerra civil que durou praticamente 30 anos e deixou mais de 100 mil mortos. A região ainda se recupera das marcas deixadas pelo conflito. No Santuário de Nossa Senhora do Rosário, local onde se refugiaram católicos tâmeis e singaleses durante a Guerra Civil, Francisco rezou com a comunidade local, incluindo famílias sobreviventes do conflito. Pediu que todos encontrem no exemplo de Maria, que perdoou os assassinos de seu filho Jesus, a inspiração e força para construir um futuro de reconciliação e paz. O pontífice recordou que, assim como Maria não deixou seu filho na cruz, ela também nunca saiu de junto dos seus filhos sri-lanqueses que sofriam. E voltou a pedir que todos sejam promotores da paz. E após 2 dias de visita, o Papa Francisco se despediu do Sri Lanka e viajou para as Filipinas, cuja população é formada por 85% de católicos. O Papa Francisco chegou a Manila, capital filipina, às 5h45 da tarde, horário local. Além da multidão que o acolheu com cantos e danças típicos, o presidente Benigno Aquino, bispos locais e o cardeal Luiz Antônio Tagle também deram as boas-vindas ao Santo Padre. Eu não consigo nem descrever este sentimento. Sinto vontade de chorar. Sou muito grata ao Papa Francisco. Eu sei que ele vai ser um instrumento de paz nas Filipinas. É algo impressionante que você não vê todos os dias. Me senti como se estivesse vendo Jesus em pessoa passando em nosso meio. O percurso de 9 quilômetros por onde Francisco passou de Papamóvel aberto para transferir-se à Nunciatura Apostólica foi tomado por 2 milhões de filipinos que não mediram esforços para ver o sucessor de Pedro. Trata-se da 4ª vez que um Papa visita as Filipinas. Um detalhe importante desta viagem é que Francisco quis que seus custos fossem baixíssimos. Todo o valor economizado será revertido para os mais necessitados. A população filipina de fato precisa, e a presença de Papa Francisco é sinal de esperança para aqueles que há um ano perderam tudo, mas não perderam a fé.
Das janelas das casas do local onde há 1 ano aconteceu o tufão, pedidos ao Santo Padre. Por favor, ore para que Deus abençoe os filipinos que não têm o que comer, não têm abrigo, e para que Ele abençoe nossas famílias, nos dê saúde e alimento. A presença do Papa vai nos ajudar muito. Nossa vida será um pouco melhor, mesmo que só consigamos vê-lo de relance. Não precisamos nos preocupar, porque há um lugar preparado para nós, onde não haverá mais calamidades, dificuldades, pobreza, guerra. Este lugar é o reino do céu. Isso nos sustenta nosso povo, que apesar das calamidades tem esperança. A mão do Senhor está nos guiando em direção a isso. E vamos acompanhar como as Filipinas se prepararam para receber o Papa Francisco. Uma verdadeira multidão se prepara para receber Papa Francisco. O maior país católico da Ásia, que há 1 ano foi ferido por um terrível tufão, espera receber do Santo Padre uma mensagem de conforto e de esperança. Nesta escola, meninos vestidos de guardas suíços ensaiam para acolher o Papa. Eles não escondem a ansiedade, o nervosismo e, claro, a alegria. Os números impressionam. No país com quase 100 milhões de habitantes, 81 milhões são católicos. Somente na missa de domingo, a céu aberto, no Rizal Park, são esperados 4 milhões de fiéis. Homens uniformizados recebem as últimas orientações que em poucas horas serão colocadas em prática. Os esquemas de infraestrutura e de segurança também já foram organizados. Até 40 mil policiais, soldados e reservistas estão envolvidos neste evento. Importante zelar pela segurança do Papa, sem impedir que ele se aproxime do povo. É preciso que haja um equilíbrio na segurança para que o Papa se encontre com seu rebanho, cumprimente os membros da igreja, os convidados e também esteja protegido. O responsável pela imprensa garante que já está quase tudo pronto, mas sempre há espaço para melhorias. Francisco permanece 5 dias nas Filipinas. Entre os momentos mais aguardados, o encontro com as vítimas do tufão Haiyan e com a juventude, que certamente fará memória da JMJ de 1995, em Manila, com João Paulo II. No próximo dia 27 de janeiro acontece o cenáculo do Movimento Sacerdotal Mariano aqui em Belém, na paróquia da Santa Cruz. O padre Edivaldo Amaral é diretor espiritual desse movimento e veio aqui para dar mais informações para a gente. Padre, primeiro é importante a gente entender o que é esse Movimento Sacerdotal Mariano, quando ele surgiu, em que cenário? O Movimento Sacerdotal Mariano, ele surgiu no ano 72, durante a peregrinação que o padre Stefano Gobbi fez ao Santuário de Fátima. Enquanto rezava na Capela das Aparições, justamente pelos sacerdotes infiéis e por muitos que estavam abandonando o ministério, ele teve essa inspiração de criar um movimento que pudesse interceder pelos sacerdotes. E ele atribuiu esta inspiração a Nossa Senhora e pediu um sinal, né? Tempos depois, na Basílica da Anunciação, lá na Galileia, ele recebeu este sinal e começou a desenvolver um trabalho silencioso, orante e penitente, pedindo pela santificação dos sacerdotes. Esse movimento se espalhou primeiramente na Europa, né, e depois atingiu todas as partes do mundo. E o próprio padre Stefano Gobbi viajou pelo mundo inteiro divulgando os cenáculos e a importância de se rezar pela santificação dos padres, que são os filhos prediletos de Nossa Senhora. Por várias vezes também ele esteve aqui no Brasil, né, nos anos 80, acolhido pelo então arcebispo Dom Alberto Ramos, fez vários cenáculos também aqui na nossa capital. Aqui na Arquidiocese de Belém, como se estrutura esse movimento? Esse movimento se estrutura a partir da coordenação, que está com a Rosa Maria, depois comigo, que sou o diretor espiritual, tenho a função de acompanhar todas as iniciativas e de apresentar
né, o movimento nas nossas paróquias. Várias paróquias da nossa arquidiocese têm aderido, é uma coisa muito importante na vida e no progresso espiritual das nossas paróquias rezar pelos seus sacerdotes. Por outro lado, também a nível do nosso estado, o movimento tem ganhado muita amplidão. Nós estamos praticamente em todas as regiões do estado e eu mesmo acompanho o desenvolvimento, né, das nossas atividades em todas as nossas, praticamente em todas as dioceses do nosso regional. E vejo que nós somos de fato um sinal de humildade, de oração, para que o nosso povo possa redescobrir a beleza de se rezar pelos sacerdotes e junto com eles buscar a salvação. Todos os anos nós temos o nosso retiro anual, que congrega os membros do movimento de todo o estado do Pará. É acompanhado pelos responsáveis nacionais que vêm de São Paulo e que nos dão toda a força e orientação para que a gente possa se animar cada vez mais nesta missão. Para a gente finalizar, padre, esse cenáculo que vai acontecer no dia 27 aqui na Paróquia da Santa Cruz vai ter a participação desse representante mundial do movimento. Exato. O padre Gobi morreu no ano 2011 e agora o serviço de coordenação a nível internacional do movimento está com o padre Laurent Larocque, né? E no dia 27 ele vem da Itália para estar conosco. Ele vai fazer uma visita apostólica, né, pelo mundo inteiro e começando por aqui pelo nosso Brasil. Ele chega no dia 27 pela tarde, se dirige para a Paróquia da Santa Cruz para presidir o cenáculo, em seguida a missa e no dia 28 já embarca para Manaus. Então nós queremos aproveitar a oportunidade de convidar toda a arquidiocese, todos os membros do movimento sacerdotal mariano para que possam estar na Paróquia da Santa Cruz no próximo dia 27, a partir das 17 horas, para este encontro muito especial com o nosso coordenador internacional. Tá certo. Obrigada, Padre Edivaldo, pela sua presença aqui. Quem desejar mais informações, conhecer um pouco mais do movimento sacerdotal mariano aqui na nossa arquidiocese, basta ligar para o telefone que está aí na sua tela. Mais uma vez eu agradeço a sua presença e agora o Notícias Pastorais vai para um breve apoio cultural. Em Manila, o Papa Francisco se encontrou com milhares de famílias. Em sua mensagem, ele recordou as pessoas que vivem em extrema pobreza, as que caem nas malhas do materialismo e em estilos de vida que anulam a família. Francisco também alertou sobre a ameaça da cultura do efêmero e a falta de abertura à vida. O Santo Padre pediu que as famílias filipinas sejam santuários de respeito à vida, desde a concepção até a morte natural. E há 5 anos, o Haiti sofreu um abalo sísmico onde houve milhares de mortos. O Exército fez uma homenagem a esses mortos no terremoto do Haiti em 2010. Foi um vazio que ficou entre Dalila e Luiz Carlos, depois que o filho Tiago morreu em 2010. Eu nunca vou esquecer. Isso aqui porque eu chego e vejo assim, para mim aqui é o lugar para ele. A saudade dele é muito pra gente. As recordações daquele fatídico 12 de janeiro ainda são recentes na memória de José Roberto. O irmão Antônio José estava na capital, Porto Príncipe. Quando chegou a notícia foi um transtorno, né? Porque ele estava longe, faltava uma semana para chegar. Já são 5 anos desde que os militares perderam as suas vidas na missão de paz no Haiti. Dos 17 brasileiros que morreram, 10 pertenciam a este batalhão, o 5º Batalhão de Infantaria Leve de Lorena, no interior de São Paulo. Aos poucos, as famílias vão reorganizando a vida. E assim como o sol se põe, com a certeza de que irá voltar no outro dia, o consolo para estes familiares é que após a morte existe a certeza da ressurreição. A morte deixou de ser a última palavra da nossa existência terrena. Nós cremos na ressurreição e essa é a razão para estarmos aqui reunidos na celebração da Santa Missa. A homenagem solene feita pelo Exército Brasileiro relembrou o papel destes heróis do Haiti. A morte, no cumprimento da missão, ela nos valoriza bastante. O espírito de equipe que reina entre nós nessa unidade, desse espírito de equipe, eles também fazem parte.
O terremoto na capital do Haiti matou 250 mil pessoas e deixou quase 2 milhões de desalojados. Os militares brasileiros estavam em missão de paz para desarmar grupos guerrilheiros. Trabalho para verdadeiros heróis. Eu acho que todos nós somos heróis a partir do momento que abrimos mão do nosso conforto para lutar por uma pessoa, por uma família desconhecida, por uma pátria desconhecida, simplesmente para ter a sensação de cumprir com o dever, de estender as mãos para os mais necessitados. Mesmo com as perdas, a tropa precisa continuar a missão, seguindo o exemplo do bom combatente. Para estudar o Evangelho de São Marcos, a comunidade de São Geraldo Magela, pertencente à paróquia do Sagrado Coração de Jesus, no Distrito Industrial de Ananindeua, está fazendo um circuito bíblico. A Valdileia Cunha está aqui com a gente para trazer todas as informações. Valdileia, quando é que começou esse circuito bíblico e qual a intenção mesmo de vocês? Começou na última terça-feira, né, depois da novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E o nosso objetivo maior é levar a palavra, né, evangelizar, né, e levar o conhecimento das pessoas da vida pública de Jesus e a sua missão. Agora, como é que acontece esse circuito? Acontece assim, nós fazemos uma leitura inicial, né, eu faço a leitura e depois a Assembleia cada um lê um versículo, né? E depois nós fazemos aquela leitura silenciosa, atenta, procurando abstrair o máximo possível. E daí a gente partilha a palavra, né? Aquela pessoa que se sentir na necessidade de falar alguma coisa, aquilo que mais tocou, ela vai e fala e a gente vai partilhar a palavra. E está aberto ao público? Qualquer pessoa pode participar, mesmo sendo de outra paróquia? Qualquer pessoa pode participar, é só levar a Bíblia, né, e estar disposto a participar com a gente desse trabalho, que é um trabalho muito bom para a evangelização, né, e conhecer mais a vida de Jesus, como diz Timóteo, né? Quem não conhece a palavra da Sagrada Escritura é ignorante de Deus. Com certeza. Agora, quando a gente fala em acompanhamento, vocês têm algum acompanhamento espiritual para fazer esse circuito? Bem, no momento nós começamos a fazer esse trabalho, está o coordenador da comunidade, o Marcos Rafael, que nos auxilia, mas nós pretendemos, né, que o padre nos visite e ele está nos dando apoio a esse trabalho na comunidade. Agora, esse circuito ele surgiu de uma demanda antiga, né? A comunidade sempre quis fazer esse estudo mais aprofundado da Bíblia. É verdade. O ano passado nós até colocamos no calendário, né, anual esse projeto, mas uma pessoa disse para nós assim, mas precisa que tenha uma pessoa que conheça mais um pouco a fundo a palavra de Deus para poder a gente fazer esse estudo. E aí a gente puxou para trás. Mas esse ano, né, como é um ano eucarístico, então nós sentimos a necessidade, mesmo porque o povo, ele sente sede da palavra de Deus, entendeu? E nós sentimos a necessidade de dar esse pontapé inicial, né? E nós temos o apoio do nosso pároco, Paulo Cruz, né, que está nos apoiando nesse momento. Agora, quem quiser participar, será todas as terças-feiras, a partir de que horário na comunidade? Todas as terças-feiras, a partir da novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, às 19 horas. Né? Nós teremos uma interrupção pelo Carnaval e voltaremos em março, né, com o estudo. Onde é que a comunidade fica localizada? Fica no Conjunto Geraldo Palmeira, numa praça que tem 4 quadras, 11, 12, 13 e 14. No município de Ananindeua. Município de Ananindeua. Pertencente à paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Vamos só deixar o convite, Valdineia, para todos que queiram participar do circuito bíblico. Né? Todos estão convidados a participar desse encontro, né, de conhecer mais a vida pública de Jesus, a sua missão, né, e venha conosco, né? Obrigada pela sua presença aqui dentro do Notícias Pastorais. A gente vai aproveitar agora para acompanhar a agenda dos bispos da nossa Arquidiocese de Belém para essa semana. Neste domingo, 18 de janeiro, às 14 horas, Dom Alberto estará em Cachoeira Paulista, no estado de São Paulo, para o lançamento do livro Retiro Popular.
Na segunda, 19 e terça, 20 de janeiro, Dom Alberto estará no Conselho Nacional da Renovação Carismática Católica, em Aparecida, em São Paulo. Na quarta-feira, 21, participa da abertura do Encontro Nacional de Formação da Renovação Carismática Católica em Aparecida, no estado de São Paulo. De sexta-feira, dia 16, até a quinta-feira, dia 22 de janeiro, Dom Teodoro Mendes participa de retiro com religiosas em São Luís, no Maranhão. Neste sábado, dia 17, Dom Irineu celebra a missa em ação de graças pelo 6º Encontro da Família Romã no Rio Grande do Sul. No domingo, 18 de janeiro, participa de missa de jubileu sacerdotal na paróquia de São José, em Vista Alegre do Prata, no estado do Rio Grande do Sul. De segunda, dia 19, até quinta, dia 22, participa de atividades da paróquia de São José, em Vista Alegre do Prata. Vamos agora para a Terra Santa, onde centenas de fiéis recordaram o batismo de Jesus. O local do batismo nas margens do Rio Jordão, Qasser el-Yahud, é o local onde, segundo a tradição, Jesus foi batizado por João Batista. Por isso, este é um local sagrado e de grande importância para a fé cristã. Ainda hoje, se pode ver restos de mosteiros e igrejas que foram estabelecidas no local, um testemunho concreto da presença cristã. A coisa maravilhosa do ponto de vista histórico, comprovada dalla... A coisa maravilhosa do ponto de vista histórico, comprovado pela arqueologia, é que foi encontrada uma igreja que data do IV século, isto é, a partir do momento que foi permitida a construção de igreja neste local. Portanto, era como a paróquia do batismo de Jesus. Era então preciso celebrar a missa por ocasião do batismo de Jesus. A presença dos cristãos, que sempre foi testemunhada, ali vem indicada precisamente como o lugar onde Jesus foi batizado. Precisamente como il luogo nel quale Gesù è stato battezzato. Uma peregrinação que acontece anualmente, organizada pela comunidade franciscana de Jerusalém, que guarda ainda hoje esta memória. Quem vive nesta terra ou a visita neste período do ano tem a oportunidade de participar da Santa Missa celebrada pelo custódio da Terra Santa. Alguns privilegiados podem até batizar os seus filhos aqui. Foi uma experiência belíssima, emocionante. Estamos muito contentes com a escolha. É uma emoção única, um privilégio. Ela também está agradecendo, está sorrindo. O batismo de Jesus marca o início do seu ministério público. Assim nos narram os evangelistas. Tem uma relação entre o batismo de Jesus e a sua vida pública, porque com o batismo tem a primeira, completa e plena manifestação de Jesus como Filho de Deus. Portanto, era necessário este evento antes da sua pregação. O rio, que já foi navegável, perdeu a sua força e foi diminuído por uma série de fatores, alguns naturais, como o aquecimento global, e outros humanos, por conta de desvios em suas partes e de outros rios ligados a ele. Mas permanece grande por seu valor histórico, um rio que desfruta de um grande destaque nas Sagradas Escrituras, um rio que banha Israel e a Jordânia, é uma das principais fontes de água para estes países. O Jordão foi testemunha do encontro entre Jesus e João Batista, uma mensagem que perdura por séculos e que chegou a toda a humanidade, crente e não crente. Chegamos ao final de mais um programa. Se você quiser acompanhar as reportagens exibidas aqui no Notícias Pastorais, você pode acessar o portal Nazaré, que é o www.fundacionazaré.com.br. Para divulgar sua paróquia, sua festividade ou seu evento, entre em contato com a nossa central de relacionamento através do 4006-9211. Nós vamos nos despedindo, acompanhando o bate-papo especial que Patrícia Nascimento fez com o Ministério de Música Unidos pela Fé. Há 4 anos, as 3 irmãs, a Renata, a Emília e a Gabi, e o Rodrigo, que é noivo da Gabi, formaram o grupo Unidos pela Fé, um ministério de música que anima várias celebrações e eventos da Igreja de Belém. Eles vão explicar pra gente como foi que começou essa história. Emília, como foi que começou essa trajetória, como foi que surgiu a ideia e que parece que começou há bem antes de 4 anos atrás. Essa nossa história de caminhada e missão já tem mais ou menos 11 anos
E na formação do Unidos, 4 anos. Dia 5 de maio é o aniversário de formação do Unidos. E nessa busca de continuar a missão através da música, nós procuramos o padre José Antônio, ele é o nosso diretor espiritual, para nos ajudar a caminhar. E ele falou realmente que ele já nos conhecia há muitos anos e que a gente não poderia deixar adormecer o nosso dom de cantar. Então, desde então, ele nos acompanha. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Então a Gabi que teve a ideia desse nome, Unidos pela Fé. Como foi que surgiu essa ideia? Como foi que você teve essa intuição? Como foi que surgiu isso para você, Gabi? Bom, foi através de um sonho. Nós estávamos procurando o nome do grupo e que nome poderíamos dar, e surgiu Osana, surgiu outros nomes assim. Eu lembro benzinho porque a Emília estava cozinhando e a Renata estava fazendo alguma coisa na cozinha, e quando eu acordei eu saí gritando, Renata, o nome, Unidos pela Fé. E na verdade, quando assim, eu estava acordando, eu escutei 3 vezes, Unidos pela Fé, Unidos pela Fé, Unidos pela Fé. Que no meu, tipo assim, no nosso, a gente jamais iria escolher, né, este nome. Então eu acolhi. Não, esse nome foi um presente de Deus para nossas vidas e ficou Unidos pela Fé. E graças a Deus esse nome ele está dando frutos, bênçãos e muitas maravilhas mesmo na nossa vida. Quero consumir, quero estar ao teu lado na cruz, sofrendo as dores de Jesus e dizer que na loucura da cruz vou seguir. Agora vocês são unidas desde o início, não é isso, Renata? Porque vocês são uma família, vocês são irmãs. E como foi? Você foi a primeira que começou a cantar, né? A primeira das irmãs. Como é que a música surgiu na sua vida e depois como é que você foi levando as suas irmãs para esse caminho? Lá em casa a gente sempre gostou de música, desde pequenos. Os pais escutavam e tudo. Mas na igreja foi que eu participei cantando logo na frente, né? E ouvindo as amigas cantando. Então senti aquela vontade, né? Quando eu comecei a cantar na igreja, as meninas, a Gabi e a Emília, começaram a ver e fui levando a turma. Nos teus olhos, estigma e martírio da alma, mãezinha, minha vida, pra igreja quero consumir. Agora uma grande experiência de vocês também, não é, Emília? É no Círio de Nazaré, porque vocês sempre cantam, às vezes na missa de abertura, na missa de chegada do Círio, aqui na Praça Santuário. Como é essa experiência para vocês? Então, cantar assim no Círio, eu acredito que é um sonho de todo músico católico daqui, das igrejas, né? E nós tivemos essa oportunidade no nosso primeiro ano de formação, em 2011, quando foi, eu acho que em agosto, nós fomos convidados pelo diretor Paulo Contente, que é um grande amigo nosso, para cantarmos em quase todos os eventos do Círio. Agora vocês vão fazer um show agora em maio, né, deste ano, um show no Teatro Margarida de Esquivazapa, e vocês têm uma missão também, toda uma missão agora para 2015. Convidasse também as pessoas para prestigiarem esse momento. Então, 2014 foi um ano assim, de muitas graças, de muitas bênçãos, e 2015 está iniciando, e a gente sempre faz uma avaliação de um ano para outro, e já para 2015 agora nós temos um show no dia 9 de maio, no Teatro Margarida Esquivazapa, no Centur. Ainda não temos o nome desse show, mas já temos a data, né? Então já deixamos aqui o convite a todos a virem nos prestigiar e rezar junto conosco. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras
repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará.